Boa noite. Vamos entrando. Vamos entrando. Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Sônia, vamos entrando, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem. Boa noite. Oi, Bibi, boa noite, querida, saudade. Oi, Rô, minha parceira querida de São Paulo. Ai, que saudade de vocês. Ai, tomara logo essas coisas passarem pra gente se ver, né? Mas eu acho que eu vou em São Paulo agora no final do ano. Vamos ver o que rola. Se dá pra eu ir. Aí eu ligo pra vocês. Oi, Rose, vamos entrando, a sala tá aberta. Hoje eu vim de amarelo, assim, porque eu vim igual a gema do ovo. Oi, Soninha. Vamos entrando. Saudade, querida, muita mesmo. Oi, Sônia, boa noite. Vamos entrando. Prazer estar aqui com vocês outra vez. Vamos ver se a gente consegue hoje fazer uma dinâmica, né? Para a gente ver o que nos mantém de alguma forma dentro da casca do ovo, né? Amarelo é minha cor predileta. Eu adoro amarelo. É a cor da energia de luz, né? De supremo, é a cor do ouro, é a cor do brilho, é a cor da riqueza, da abundância, da fartura, né? A cor do sol que nos ilumina, que dá vida a tudo. Eu adoro o ouro. É a cor da conexão, isso aí. Bom, vamos aguardar mais um minutinho, né? Vamos dar mais um minutinho para as pessoas entrarem, porque senão fica todo mundo, mas eu perdi. Eu digo, Eu gosto de começar na hora, porque eu sempre tenho muita coisa para falar, a gente vai falando e aí vai vindo coisas, né? A gente vai fazendo as conexões das situações e eu acho que é sempre importante a gente manter essa dinâmica, né? E eu queria hoje falar com vocês a respeito dessa... Oi, Jorge, querido, meu amigo de Portugal, do Porto, uma terra que eu amo. Saudade. Beijos, beijos. Bom, então eu queria falar hoje sobre o que nos mantém dentro da casca do ovo, né? E eu vou começar a falar, já são 25, então nós vamos dar entrada. Uma hora eu chego aí de novo, né? Assim que começar, o ano que vem, vamos combinar para o ano que vem com mais calma, né? Esse ano já está acabando mesmo, né? Não vamos permitir nos manter dentro dessa casca do ovo, né? Nós vamos conseguir romper essas barreiras e vamos conseguir sair. Bom, eu queria falar um pouquinho por que eu coloquei esse título, mas eu acho que realmente o que nos mantém dentro da casca do ovo são os condicionamentos.
né? Os condicionamentos são resultado de alguma coisa que você vivenciou na sua primeira infância, que você vivenciou na sua adolescência. São os condicionamentos e as crenças que nós criamos de estímulos vivenciados, situações vivenciadas, como bullying, como separações, como mortes prematuras, como abandonos, separações, né? Isso nos limita muito a nossa visão. E também as nossas crenças, os nossos condicionamentos, os nossos preconceitos também nos mantêm muito dentro dessa casca. Dentro dessa casca, você acha que você está protegido das situações adversas, né? Porque a nossa sociedade, ela é muito diferente. Nós somos muito diferentes, somos pessoas muito diferentes umas das outras. E você sempre, para você pertencer ao meio, você acaba se condicionando ou fazendo mais do mesmo que o meio te impõe, te coloca, você se coloca muito a serviço disso para pertencer. Muito embora, às vezes, você acha que não valeria a pena, mas você não tem, às vezes, escolha. Então, você precisa romper essas barreiras, esses condicionamentos para poder sair e ter as suas escolhas. Na realidade, a gente fica como se tivesse protegido no útero materno. Muitas vezes essas situações de codependência ou de dependência que nos mantém... Boa noite a todos que estão chegando agora. Eu comecei agora, então estamos só no início. Estou falando dos condicionamentos que nos mantêm dentro dessa casca, dessa limitação. É como se a gente tivesse protegido, ancorado, mas é só uma imagem, é só uma impressão. Na realidade, esses condicionamentos nos aprisionam e muito. Eu vou falar muito desses condicionamentos e de onde que a gente chega neles. Muitas vezes no útero materno também nós percebemos a fragilidade da mãe, percebemos a rejeição, é como se ela fosse uma rejeição, e às vezes nem é, mas é como a criança sente. Às vezes a mãe foi rejeitada, ou a mãe teve uma perda, ou a mãe está insegura por conta dessa criança que vai nascer, e a criança cria dentro dela já essa insegurança, e ela retroalimenta isso quando sai desse útero, mas ela permanece dentro da casca do ovo, como se ali dentro, ela fazendo algo para reter essa mãe, para ter o olhar dessa mãe, ela conseguisse se manter protegida. E muitas vezes a mãe, por sua vez, ela também tem essa fragilidade porque ela perdeu essa proteção na infância. Então, o que acontece com o filho ou a filha que fica dentro da casca do ovo depois que nasce? É uma codependência. Nós não sabemos quem é o lugar de quem nesse movimento de se sentir protegido, entre aspas, né? Por essa segurança de que a mãe está dando. Essa proteção seria um excesso de zelo, seria um excesso de cuidado, passar a mão na cabeça de um filho, né, impedindo a ele de ser, de expressar, né, de concluir alguma coisa. Bom, isso vai gerando cada vez mais insegurança naquele que se mantém dentro da casca do ovo e cada vez mais fica difícil para ele sair. Então, às vezes a mãe, ela não quer abortar um filho, mas a insegurança é tão grande
É o medo de como será o depois, de como dar continuidade, por exemplo, na responsabilidade de cuidar dessa criança. Porque não pense em você que é fácil, né? Ninguém fez uma faculdade para ser mãe ou pai, né? Nós também, como seres humanos, ainda estamos crescendo nisso, estamos crescendo no aprendizado, né? Então, às vezes, a criança recebe essa insegurança como uma rejeição, como um medo, e ela gera essa incerteza desse medo interno. Oi, Cláudia Piper, minha endócrina querida, vamos entrando. Mônica, vamos entrando. Boa noite a todos. Bom, são tantas as situações que podem acontecer no útero, né? A dificuldade dos pais no início do casamento, são tantas as inseguranças que nós não sabemos como isso é passado para aquele ser que está no útero materno, o que pode levá-lo a gerar essa insegurança futura. Então, se você acredita, né, esse ser que se mantém ali, ele acredita que essa postura meia vitimada ou meio infantilizada vai ter o olhar dos pais, vai ter a segurança que ele acha e precisa, né, para viver, né, para sobreviver na Terra. Porque isso não é viver, isso é sobreviver. Viver é você tomar a vida, é você assumir a tua vida do jeito que é, né? E enfrentar os desafios que a vida traz. Bom, você fica ali alimentando essa pretensa proteção, digamos assim. É uma proteção imaginária, né? E deixa todo mundo fora do lugar, né? Muitas vezes você acaba assumindo um lugar de pai da mãe ou de pai do pai, né? Mas em geral essa coisa infantil é muito mais ligada à mãe do que ao pai. Porque a mãe, na realidade, a mãe educa, a mãe cuida, a mãe que protege, o pai te coloca para a vida. O pai, ele traz uma função de te jogar no mundo, de te tirar da casca do ovo. Então, as situações que às vezes você tem de embate com seu pai, ou as fragilizações que você cria porque o seu pai não foi presente, porque seu pai trabalhava muito, porque seu pai não olhava para você, porque seu pai viajava, enfim. Isso faz com que você olhe para esse mundo do jeito, olhar para o seu pai do jeito que ele faz. Não precisa repetir, mas olhar como vai para o mundo, como sair da casca do ovo e alçar esse mundo, né? Na realidade, o que faz e o que às vezes alimenta você a não sair da casca do ovo é a... Desculpe. É a mãe que fica chocando esse filho eternamente, alimentando essa fragilização. Então, assim, a fragilidade é muito dela. É como se tivesse um espelhamento. Ela tem fragilidades e ela fica alimentando a fragilidade do filho, não permitindo que ele alce voo, que ele vá além dela. Então, aquela casca se mantém no projeto desse filho. E a dificuldade maior é ele sair. E quando a pessoa não foi criada com a mãe, como fica essa casca de ovo? Não ocorre? Sim, eu acho que você pode gerar uma casca de ovo pelos condicionamentos. O que são condicionamentos? Preconceitos. Os conceitos que você cria em cima desse movimento, da criação que você teve. Eu vou te chegar ali. Bom, quantas pessoas você conhece assim, que viveram essas dificuldades de sair desse movimento?
né? E quem foi? Você está falando de uma pessoa que foi adotada ou que foi criada por uma avó? Porque a avó faz muito isso também. A avó, dependendo da avó, nem todas as avós, né? Às vezes a gente acha que está super protegendo, mas a gente tem que dar essas fronteiras. E as avós têm esse hábito. Muito porque quando elas não estiveram muito presentes, às vezes na vida dos filhos, elas querem fazer pelos netos aquilo que não puderam fazer pelos filhos. E isso é uma dificuldade, porque elas acabam paparicando demais esses filhos, esses netos. E aí pode haver, sim, uma dificuldade dele sair da casca do ovo. Você não foi criada por sua mãe, você foi criada por quem? Quem criou você? Né? E você se sente, mesmo não tendo sido criada pela sua mãe, você se sente dentro da casca do ovo? Qual é a sensação? O que te aprisiona aí? Né? Depois me fala, para eu poder te responder. Bom, quando, por exemplo, um outro... o pai e madrasta. Então, o que te condiciona, né, de ficar nessa casca do ovo? A sua madrasta foi uma boa madrasta que super paparicou você porque ela não pôde ter filhos, assim? Ou seu pai te paparicou porque você perdeu a mãe cedo? Ou eles com pena de você porque você perdeu a mãe cedo? Você ficou aprisionada aí dentro, né? Tem que saber, porque são muitas situações. Tá, e o que te deixa dentro da casca do ovo? Aí nós vamos aos conceitos que você cria. Então, quando nós somos alemães, ingleses, indianos, americanos, brasileiros, estamos dentro da casca do ovo. Por quê? Tudo que vem com isso nos impede de abrir as asas para voar e viver uma imensa oportunidade que a existência nos dá com a vida, né? Que ela nos oferece. Eu não estou falando, eu sou homem, você é mulher, eu sou alemão, você é italiana. Não se trata de diferenças biológicas, mas sim psicológicas. Isso nos limita. Mas aquele alemão, né? Aquele é descendente de alemão. Quando você fala isso, você está querendo dizer o que com isso? Que preconceito você tem contra aquela raça? Você está limitando aquela pessoa dentro de uma casca de ovo, né? É um conceito, é um preconceito, é um condicionamento. Você está colocando o outro dentro da casca do ovo também. Então, o que eu estou falando de também casca do ovo são os conceitos que a gente faz a respeito das pessoas, das raças. Se é isso ou ser aquilo, né? Quando nós não aceitamos a pessoa porque ela é assim, porque ela age assado, porque ela não faz o que nós achamos que é o correto, nós estamos limitando e colocando essa pessoa também dentro da casca do ovo. E nós estamos com os preconceitos enraizados. Então, o que nós estamos? Dentro da casca do ovo. Porque isso são condicionamentos. Nós nos condicionamos e condicionamos o outro. O que é certo ou errado, segundo o conceito que nós estamos nos limitando e limitando o outro. E às vezes até excluindo. Porque nós achamos que não é o correto. Bom, o que está assim, já arrumado dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente como um conceito, é essa crosta que nós criamos à nossa volta, que nos impede de ser livres. E dentro da nossa mente, nós projetamos sobre o outro essa casca, esse invólucro. Nós fazemos isso muitas vezes
com um filho, por exemplo. Dizemos, ah, coitadinho, ele não é capaz. Ah, coitadinho, acho que ele não vai dar conta. Ah, mas fulano é maluco. Ah, fulano é louco. O que que você está fazendo? Você está projetando sobre ele uma crosta. Você está colocando ele dentro de uma casca de ovo. Você está limitando aquela pessoa. Você está projetando sobre ela uma limitação sua, mas está condicionando ela a uma limitação. Isso é uma projeção. Porque quando você fala isso para essa, e esse fala para aquele, vocês três já criaram uma projeção que pode colocar essa pessoa lá, tão afastada de você, dentro de uma casca de ovo. Você cria condicionamentos, então as pessoas ao redor vão olhar para ela daquela forma. Sabe por quê? Porque todos vocês, todos nós, estamos dentro da casca do ovo. Estamos com preconceitos e condições. E isso é que nos limita. Isso nos limita e limita aqueles a quem nós estamos vendo. Isso é quântico. Isso é uma reação em cadeia. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós verbalizamos sobre o outro. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Nós ficamos muito condicionados com a sociedade, com a família, com o marido, com o pai, com o entorno, né? Com aquilo que é o correto, com aquilo que eu acho que eles vão querer, da forma como eles vão me aceitar, da forma como eu acho que eu tenho que ser. Isso é se manter dentro da casca do ovo. Nós não temos que ser nada para satisfazer a ninguém. Nós só não podemos invadir o espaço do outro. Agora, o espaço do outro só é invadido se ele permitir. Então, sair da casca do ovo uma pessoa livre não é ser homem ou ser mulher. Não é aquilo, não é isso ou aquilo. Eu não estou falando disso. É simplesmente ser humano. O ser humano está em evolução. Ele pode ser o que ele quiser ser. Eu não estou falando de biologia, né? Eu estou falando da sua expansão como ser humano, que é bem diferente. E sim, existem fases na nossa evolução. Na nossa evolução existem muitas fases, né? Nós temos muitos degraus a serem conquistados, digamos assim. Tem pessoas que nunca fizeram faculdade e têm uma evolução mental apaixonante. Tem pessoas que já nascem com a alma pronta. Mas tem pessoas que ainda são brutas, ainda precisam ser lapidadas. Tem pessoas que são prepotentes e arrogantes, que não escutam nada, que não escutam ninguém, que não se colocam na pele de ninguém. Mas isso é o processo de cada um. Não cabe a nós julgar ou criticar. Cabe a nós aceitar e deixar. Porque cada um é responsável por si. É responsável pelos seus atos, pela sua fala, pelo que ele diz. Não é? O que aquela pessoa faz que te dá vergonha, ou te dá vontade de rir, ou te dá vontade de chorar, ou te dá vontade de voar no pescoço com raiva, percebe que são seus condicionamentos que qualificam essa pessoa. É que te dá raiva, prazer, alegria, é você que está sentindo, não é o outro. É você. É a sua percepção em relação ao outro. E quando você percebe quais são os seus condicionamentos que qualificam o outro, você pode excluí-lo ou aceitar como ele é.
Assim são os nossos relacionamentos em família, nas empresas, na sociedade, na pequena família, né? Na família atual, na família de origem. Isso também não quer dizer que se você não gosta, se aquilo te incomoda e você ainda não organizou isso dentro de você, você não precisa viver com aquela pessoa. Mas isso não te dá o direito de criticar, de julgar, de apontar. Algumas pessoas não sabem que estão sendo responsáveis. Sim, são pessoas que ainda estão crescendo, ainda estão evoluindo. Elas não percebem que a responsabilidade da vida delas é delas, não é do outro. Mas por que ela acha isso? O outro passou a mão na cabeça e ficou super protegendo o tempo todo? Então existem momentos de crescimento. Quem somos nós para julgar e dizer, não, é isso, é aquilo? Né? Nós precisamos aceitar. Sim, algumas pessoas acham ou não sabem que são responsáveis, mas uma hora elas vão perceber isso, né? Porque elas vão ter que pagar o preço pelos seus atos, sejam eles qual for, né? Aceitar e saber que também seremos aceitos. Isso é o dar e receber. E isso você está falando no caso de uma relação, né, de uma família. Mas no campo social, a gente quer ser aceito. Claro que a gente quer ser aceito. Mas de que forma que nós vamos ser aceito? Às vezes a gente acha que é aceito e não está sendo. Às vezes o outro diz, você é meu amigo, e por trás ele fala de você. Como é que você vai saber? Então, você só precisa se resguardar, olhar para você, para a sua ética, para a sua forma de agir, para a sua personalidade, para aquilo que você acha que dentro dos seus conceitos está bem e pode ser aceito, né? Meu pai dizia que a religião dele era fazer o bem sem olhar a quem. Então essa também pode ser uma forma de você dizer, mas o fulano, sim, mas o fulano é assim. Você não pode esperar que ele mude porque você quer, né? Ele vai mudar se ele quiser. Você pode falar alguma coisa, você pode dizer, você quer me ouvir? Eu tenho uma coisa para te dizer. Mas sem criticar, sem julgar e sem cobrar. Dizer, olha, eu aprendi que isso pode ser bacana por isso. Se ele quiser aceitar o seu conselho, maravilha, ele vai aceitar. Se não, ele pode não aceitar. Mas aí é uma escolha dele. Como é que você pode exigir isso? Não é? Às vezes é nosso filho, às vezes é nosso marido, é nosso irmão. Mas a gente não pode fazer nada. Porque cada um tem o seu momento evolutivo. Uma hora ele vai chegar lá. E o que é evolução? É não ficar batendo a cabeça dentro do ovo com o seu ego, achando que só a sua forma de fazer, de agir e de ser está correta e que todo mundo tem que te aceitar do jeito que você é. Muita gente não vai aceitar. Agora você tem que ficar observando, né? Se a forma como você age espanta um, espanta outro, então o problema não é do outro, o problema é seu. Os seus condicionamentos, a sua forma de ver o mundo, talvez precisa ser lapidada. Você precisa ler mais, você precisa se instruir mais, você precisa ouvir mais, você precisa estudar mais, né? Para poder chegar a um campo evolutivo. E quando eu falo evolutivo, eu estou falando do meu eu. Eu não estou falando do meu ego, eu estou falando do eu, da minha essência, porque essa não muda. O ego vai mudar o tempo todo. Toda hora ele vai mudar.
porque ele está aqui em evolução. Entenderam isso? Ok. Cada um vive, faz e expressa. O que cada um faz, vive e expressa é responsabilidade dele, é pessoal. O preço a pagar pelos atos, pelas atitudes, é dele. Então, nós não podemos fazer nada, nós podemos avisar como bons amigos. Você diz, olha, amigo, eu acho que você está indo por um caminho que pode resultar nisso e nisso e nisso, né? Mas ele está cheio de condicionamentos, cheio das situações que ele já criou desde a infância. Isso pode ser um peso na vida dele? Pode, porque ele pode ter visto errado, né? Porque as dinâmicas que ele viu quando criança, ele acaba repetindo na vida dele. E às vezes foi uma única dinâmica. Foi uma coisa que ele viu, que ele criou um antagonismo, né? Uma dificuldade de transformar, de aceitar. E ele pode virar um rebelde, pode virar um viciado, pode virar qualquer coisa. Eu sou essa que espanta os outros, não sei bajular ninguém. Ainda se me perguntam, eu respondo. Então, oi querida, vai entrando. Olha só, você espanta o outro por quê? Porque você é reativa? Porque você é grosseira? Né? O que não espanta as pessoas? Você agir como você gosta com o outro, como você gostaria que agissem com você, né? Então eu entro num lugar, a pessoa diz, o que você quer? A outra diz, pois não, a senhora pode dizer o que deseja? É muito diferente, gente. Isso é muito diferente. Eu, por exemplo, eu vou nessa aqui. Eu não vou naquela que diz, o que você quer? Eu não vou. Eu me afasto, porque eu não faço isso com ninguém, eu não gosto que ninguém faça isso comigo. Para mim, isso é uma forma agressiva. Para o outro pode não ser. Eu tô dentro da casca do ovo ainda em relação a isso. Mas eu também posso dizer para ela, eu quero aquele produto ali. Você pode me atender, por gentileza? Eu posso fazer diferente com ela. Eu posso agir diferente com ela. E, em geral, é o que eu faço. Eu digo, desculpe, por favor, você pode me mostrar aquele produto? Esse, por favor, ou desculpe, você pode... Eu falo desculpa quando você está viajando, por exemplo, no mundo inteiro se faz isso. Porque você não conhece o outro. Você não vai chegar assim, o cara não sabe o que você quer. Pode ser um ladrão, pode ser uma invasão, a gente não sabe. Então a primeira coisa que a gente pode dizer é excuse me, sorry, né? Pardon. Sei lá, é assim que a gente faz quando está viajando. E aí você faz a sua pergunta, e aí você interpela. É uma forma educada, gentil, e que não pesa a bagagem de ninguém. E quando ainda são muito jovens e apresentam resistência com tudo? Se você resiste, né? Se existe tudo que você resiste, persiste, né? Então, assim, se você não aceita o adolescente, não aceita a forma dele ser, a forma dele reagir, você pode usar uma forma diferenciada. Você pode dizer... Desculpe, querido, eu não entendi o que você falou. Você pode repetir? Você não toma como pessoal, porque às vezes ele falou assim, mas ele não estava num momento delicado dele. Mas quando você fala de forma delicada ou gentil, ele pode parar para pensar que ele pode responder diferente, né? Ou então, quando a pessoa fala alguma coisa que é agressiva mesmo, você diz assim, desculpe, mas isso que você falou me magoou. Eu não sei se esse era o seu objetivo. Você pode repetir, por favor? Eu não quero interpretar errado.
a pessoa, não é? É a mesma coisa de que no trânsito, por exemplo, alguém bate e vem, porque eu não sei o que, aí você diz, desculpe, puxa, eu estava mesmo distraído, a culpa é minha. Assume a sua responsabilidade, mas não vai no embate. Você está errado, né? Ou então, desculpe, né? A primeira coisa que você tem que fazer é isso. É assumir o seu lado, assumir a sua parte. Cada um assume a sua. Se o outro não assumir, é o problema dele. Você pega os dados dele e vai embora, né? Porque é assim que funciona agora. Pega o número da placa e vai embora. É assim que funciona agora. Agora é tudo online. Você não tem que ir com o cara mais lá na polícia. Então, quando a gente começa a quebrar esses condicionamentos, essa inflexibilidade ou essa crosta que fica agarrada com os preconceitos, com os condicionamentos que nós criamos desde a infância, a gente vai quebrando a casca do ovo. Porque são os nossos egos. Nós temos vários. Cada ego é uma forma de pensar diferente. É uma maneira de agir no mundo diferente. Não é a mesma coisa do que o vizinho. Ele vai usar outras formas de ego. O ego, ele vem para a gente burilar mesmo. É uma forma da gente ir aprendendo a lidar com essas diferenças. É a gente ir melhorando a nossa forma de existir como humano. Porque a nossa essência é divina, gente. Eu acho que as pessoas transferem muito. Tem problemas com pessoas que são importantes para elas e ficam ressentidas e descontam nos outros que não tem nada a ver. Mas é isso que eu acabei de falar. Você é que toma o sentimento. O outro pode xingar o quanto ele quiser. Eu vou viver com isso se eu quiser. Se isso me incomoda, eu vou dizer, olha, você desculpe, mas eu não convivo com isso. Eu não aceito que você fique me machucando o tempo todo, porque eu estou me machucando. Do jeito que você me xinga, do jeito que você me trata, do jeito que você me agride, me incomoda terrivelmente. Então, desculpe, eu acho que a nossa relação termina aqui, ou então nós temos que dar um tempo nisso, porque eu não estou suportando, então eu vou me retirar. E se retira, os incomodados que se mudem. Não é assim que funciona? Porque tem coisas que eu não vou mudar no outro, mas eu posso mudar em mim, a minha atitude e a minha forma de lidar com isso. Eu não sou obrigada a viver com isso, mas não sou mesmo. Até que o outro resolva o problema dele e pare de me agredir ou pare de agredir as pessoas, isso é um problema dele. Eu não vou carregar isso pelo outro. Seja filho, seja marido, seja lá quem for. Namorado, não vou. Né? Porque a gente faz o que é melhor pelo outro. Mas se o melhor que você faz não é bom o bastante, o outro tem que se ajeitar. Né? Então, flexibilidade demais também pode ser prejudicial para nós, ou só para o outro. Olha só. A flexibilidade, ela está aprisionada dentro da indiferença. Você fica indiferente para se proteger daquilo que está te incomodando. O que você precisa é se equilibrar para usar a sua criatividade com o outro. Tá? Então, o lado oposto da inflexibilidade é o equilíbrio. Se você está equilibrado dentro de você, você não é inflexível. Mas se o outro é, você pode usar com ele a sua criatividade, para que você não permita que ele te machuque ou que ele te invada. Essa responsabilidade é sua, não é do outro. Porque o que vai te incomodar e te machucar é se você não expressar aquilo que está te incomodando para o outro. Ele não vai saber. Você vai fazendo o quê? Vai enchendo o pote, enchendo o pote. Chega uma hora que vocês chegam a vias de fato. Ou a relação se interrompe de maneira brusca, sem
espaço para o diálogo, sem espaço para você dizer para o outro o que você estava sentindo. Bom, então, se você fica mais preocupado, né, se é verde ou vermelho, se o outro é assim ou assado, você está mais ocupado com o outro e você não olha para você. Então, o que a gente está vendo são as diferenças psicológicas entre um e outro, que tem a ver com esse ego que a gente permeia, né? Que a gente vive no ego, vive naquilo que a gente criou na nossa mente. Então, você tem que passar a aceitar o outro, né? Você tem que abandonar essas cascas e aí sim você vai poder voar livre. Quando você sai da sua casca de crenças, de condicionamentos e de preconceitos, aí eu não vou fazer isso porque o outro não vai aceitar, aí eu não vou dizer isso porque o que ele vai pensar. Não, você não precisa ser mal educada, você não precisa agredir para ser honesta. Nossa, gente, eu aprendi isso, tá? Vivendo. São 30 anos de praia, ou mais, né? Vivendo esses embates. A gente vai criando nódulos no nosso corpo. A gente vai criando doença, porque isso vai cristalizando no físico. Quando você não expressa, quando você não abre a casca e fala livremente e se expõe livremente, porque você está preocupado com o que o outro vai pensar de você. Então, só não precisamos ser agressivos, mas podemos ser. O outro fica comigo se ele quiser. Se ele não quiser, eu sinto muito. Mas se eu amo muito, eu vou procurar mudar. Eu vou procurar burilar o meu ego para poder chegar mais próximo de uma sintonia mais equilibrada, mais gentil, mais afetuosa, mais amorosa. Mas isso depende dos dois. Depende da cabeça dos dois. Nada é impossível. Bom, então, não é a mãe que fura a casca. Você não enfia lá o dedo para furar o óvulo para a placenta para o seu filho nascer. É ele que faz isso, assim como o pintinho, que quebra a casca até vir ao mundo. E quando você dá passagem para o seu filho vir para o mundo, é para ele entrar no mundo mesmo. Então deixa ele quebrar a cabeça. Ah, meu Deus, mas ele vai sofrer. Vai, você também sofreu e não morreu. Sabe? Tem que aprender batendo a cabeça. Você fala a primeira, você fala a segunda, você fala a terceira. O cara não ouviu, você diz, olha, eu falei, agora é contigo. Você pode orientar até os 21 anos. Depois, vai procurar psicólogo, vai procurar terapeuta, vai procurar psiquiatra, vai procurar constelação familiar, vai procurar cinesiologia quântica e vai se trabalhar. Ele não é mais criança para você pegar na mão e levar. Então, até lá, você pode orientar. Tem gente que é duro na queda mesmo. É muito ainda pedra bruta. Ainda precisa de lapidar muito. E às vezes não é nessa encadernação que vai acontecer. Tem pessoas que se acham donas da verdade. Sim, e ela vai ficar com a verdade dela, porque olha só, a verdade dela é tão verdade quanto a sua. Porque ela foi criada por uma outra cultura. Alemã, entendeu? Americana. A cultura vem com o campo familiar, com o que você vivencia. Então, eu acho que as coisas têm que ser feitas dessa forma. O outro olha para mim e diz, nossa, mas o que essa pessoa está fazendo? Ela não está vendo que é dessa forma que tem que ser feito? Tá tudo certo. Só que as culturas, os condicionamentos é que são diferentes. O que a gente precisa é equilibrar, é sair da casca do ovo e equilibrar fora da casca
aos nossos egos, os nossos condicionamentos, as nossas personas. Porque você olha só para o ego, você não olha para a essência. A gente tem que olhar para a essência da pessoa. Tem que olhar para algo mais que existe nela. Porque a personalidade, meu filho, a gente vai bater de frente o tempo todo. Até a hora da morte nós ainda estamos aprendendo. Tem coisas que a gente nem percebe que está fazendo. É tão automático que a gente acha que está, né, legal. E se não for, se cuidar do jeito... Não entendi essa pergunta, refaz. Graça, que eu não entendi. E se não for, se cuidar do jeito... Se não for se cuidar de jeito nenhum. Ah, se a pessoa não se cuidar de jeito nenhum, ué, o que a gente pode fazer? Você não pode tirar a dignidade da pessoa, porque quando você acha que você sabe o que é melhor para ela, você está tirando a dignidade dela. Entendeu? A dignidade dela bater a cabeça para aprender, crescer do jeito que ela quiser. Porque o seu jeito é que você acha que está certo. E não é. Olha, é tão difícil você abrir mão disso, sair dessa casca e permitir que o outro seja. É muito difícil, principalmente quando a gente ama a pessoa. Hoje em dia passamos por rude somente por falar a verdade. Não sabem mais debater ideias, as pessoas estão muito sensíveis. Sim, agora na pandemia mais do que nunca. Mas olha só, ser rude é uma coisa, ser grosseiro é outra. E falar a verdade é outra. Tudo é como você fala, né? Então, assim, dá um exemplo. Fulano, nossa, que cabelo horrível! Deus me livre, o que você fez nessa cabeça? Nossa, você cortou o cabelo? Ó, você pode ter gostado. Mas, amiga, eu não gostei. Eu gosto mais de você de cabelo comprido do que curto. É uma outra forma de falar. Você pode estar sendo verdadeira, sendo franca e não tá invadindo a outra, porque se ela fez aquilo, ela gostou. Ela também não te pediu opinião. Você tá dando porque você quer, porque você é muito amiga, né? Porque se você não for muito amiga, você pode dizer, você quer minha opinião sobre o seu cabelo? Você pergunta se ela quer. Senão você tá invadindo. Entendeu? São tantas nuances na vida para a gente poder se dar bem e se relacionar com as pessoas que fica difícil. Agora, quando a gente está na casca do ovo, a gente precisa saber o que está nos limitando para um relacionamento, para um projeto, para conquistar um lugar, né? Para ser aceito num trabalho, por exemplo, que você quer, né? E as pessoas não estão te escolhendo. Por que será que eles não estão me escolhendo? Então, tem várias formas. E você pode fazer isso numa dinâmica simples, né? Uma coisa que eu acho que é tão importante você ouvir a crítica do seu melhor amigo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, do seu marido. Ouve a crítica deles, porque eles estão com você o tempo todo. Quando eles falam, ai, pelo amor de Deus, já vem você de novo falando isso. Aí você diz, peraí, eu tô falando uma coisa, mas eu não sabia que eu te incomodava. Você pode me dizer exatamente qual é a forma que eu falo que te incomoda? Ouve, gente. É um feedback, isso é a melhor coisa possível. Se o que ele fala você vê que não é lá essas coisas e que você pode remanejar, te custa? Para viver bem na família? Eu acho que não custa. Isso é adaptação, não é castração, né?
você ser educada, dizer bom dia, boa tarde, ou não ser agressiva na hora de uma resposta. Pô, mãe, o que nós vamos almoçar hoje? Ué, vai lá na panela, se vira. Tudo é a forma como você fala, né? Não é bem assim. Ah, meu filho, hoje não deu tempo da mamãe fazer nada. Vai lá, vê se tem alguma coisa na cozinha que você goste ou na geladeira e se vira lá hoje, meu filho, porque hoje não deu. É uma outra forma de falar. Porque quando você fala sempre de uma forma e o outro vai aprender com você e vai ser agressivo futuramente nas relações dele. Entendeu? O feedback é a melhor coisa. Isso é aprender a ouvir. Porque a gente não ouve. A gente só quer falar. E a gente tem que aprender a ouvir o que o outro tem para nos dizer. Feedback é maravilhoso. O problema é que as pessoas não sabem dar ele de forma sensata. Sempre o fazem com um tom crítico e de forma afetada. Minha opinião não é a regra para todos. Claro que não é. Claro que não é. Então, assim, eu quero a minha opinião em relação a marido, em relação a meu filho, em relação a minha mãe, em relação a minha amiga. Porque com cada um eu vou viver uma dinâmica diferente, uma persona diferente. Porque a nossa ressonância espiritual, o nosso eu, com uma pessoa é diferente do outro. Mas o que atrapalha são as personalidades que estão ao redor. São os nossos egos que fazem esse embate, fazem esse conflito, né? Muitas vezes criam e geram conflitos. Bom, eu acho que eu tô chegando quase na hora, tá? Então eu queria passar para vocês acho que não vai dar tempo da gente fazer a dinâmica, porque é tão pouco tempo, mas eu vou abrir no Zoom uma dinâmica, um sorteio, e nós vamos fazer as constelações via Zoom e as dinâmicas também, né? Então, espera que nós vamos esperar agora o feriado passar, e já está no meu site o lançamento da formação do Curar o Curador, que nós vamos começar dia 21 agora de novembro, tá? Vai ser um final de semana por mês, de 8 às 6. Nós vamos dar uma parada para o almoço de 1 hora, vai ter 15 minutozinho para o nosso lanche. O pensamento sistêmico é que nos faz sair da casca do ovo, das nossas limitações, dos nossos conceitos e preconceitos. Todo mundo tinha que fazer esse curso, porque é básico para a nossa vida, para as nossas relações. Mesmo que você não vá ser um constelador, você vai usar isso no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, com seus alunos, você vai usar isso na sua vida, né? No trabalho que você faz, seja ele qual for, seja advogado, seja psicólogo, seja onde você vier. O curso de cinesiologia começa dia 28. Eu estou colocando também esse final de semana o folder e as datas, tá? E nós vamos começar também dia 28. Então, eu queria que vocês pudessem fazer depois, com calma, uma dinâmica que seria você, o seu conceito que te prende na casca do ovo, que te impede de conquistar isso. E mais um, que é da onde vem. Então, assim, o conceito, que é onde eu me coloco dentro da casca do ovo, né? Aquilo que eu quero conquistar, que eu tô sentindo que tá aprisionado no meu conceito,
E da onde que vem isso? Do campo familiar, de que história vem isso? Não preciso saber se é pai ou se é mãe. Não importa saber o que está aqui, mas eu preciso sentir isso, ressignificar. Sim, a cinésio também vai ser no Zoom, tá? E depois nós vamos buscar um encontro vivencial para poder fazer a outra parte do treinamento, tá? Mas primeiro eu vou passar para vocês toda a parte de correções, dos conceitos, a própria forma como se faz, eu vou passar tudo online, tá? Uma outra coisa, vocês entenderam então? Que é para você ter a metaposição, o teu conceito que te mantém na casca do ovo, que te impede nesse projeto, você pode colocar aquilo que você quer, objetivamente aquilo que você quer conquistar. Por exemplo, uma relação que você quer se dar bem, que você quer, que está atrapalhada, que está tendo conflito, né? E da onde que isso vem? Você tem que ressignificar com onde vem. Porque você tem que olhar e dizer, você também pertence, eu sinto muito, está honrando você, ou está repetindo o seu processo, né? Você precisa sentir o campo e falar com o coração. Não é com a mente, gente, tá? Não é com a mente que a gente fala, é sempre com o coração. A mente coloca o ego na frente e você não sabe qual deles vai estar na frente falando. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Porque nós somos muitas personas, mas o eu é um só. E esse eu é a essência. É a sua essência divina, é a sua força maior. Gente, nós temos 3 congressos também que estão atuando por aí. Vai ter um agora do IBRAX, que eu coloquei lá para vocês entrarem e se inscreverem. Logo em seguida vai ter do Indesv, que o Décio também está lançando, que eu também vou fazer uma palestra. E em dezembro nós vamos ter da ABC, da Associação Brasileira de Consteladores, né? E que nós já conseguimos uma limiar para que possa levar como uma cadeira para os professores da rede pública o pensamento sistêmico, para que eles possam olhar para essa criança, para esses alunos e para a família deles de uma forma diferente. Não é para ser consteladores, não. É para olhar, ser o pensamento sistêmico. Isso já é um ganho maravilhoso, né? Então, gente, tem muita coisa acontecendo. Eu espero que vocês entrem na formação do pensamento sistêmico, de curar o curador, porque vocês só têm a ganhar com isso. É uma força que vocês vão ter na vida de vocês e nas suas relações. Então vamos sair da casca do ovo, vamos sair dos conceitos e dos preconceitos, né? Vamos recriar o novo dentro da nossa vida, romper essas barreiras, essas limitações de mimimis que a gente cria em relação às situações. Ninguém é obrigado a conviver com nada. Nós só precisamos fortalecer o nosso eu, a nossa essência, os nossos talentos, os nossos dons, né? Para que a gente possa viver no mundo sem medo, mas sem invadir o outro, com respeito e com amor. Até quinta-feira que vem. Um grande beijo para todos e acompanhem lá no YouTube todas as palestras. Se inscrevam, gente. Deem seu like lá no YouTube, tá bom? Um beijo grande, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Até quinta-feira. Beijão.